Olá, criatura falante, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Inventa Línguas com Marcos Rodrigues, sempre falando de linguística com vocês, né? Hoje a gente vai finalizar um ciclo que começou aí com um vídeo reagindo a Rita Van Hunt, né? Falando sobre ortografia, variações, escrita, enfim, né? Vou deixar aí o vídeo original da Rita, o meu vídeo reagindo a ela. Tivemos aí também um vídeo resposta aos comentários. Muito obrigado às pessoas que comentaram, todo mundo que movimentou aí as discussões, participaram, se inscreveram no canal. Muito bom terem vocês aqui conosco. E hoje aí eu vou deixar também o link aqui para o meu vídeo respondendo esses primeiros comentários. E hoje vamos finalizar esse ciclo aí respondendo mais aos 3 comentários finais que nós tivemos, ok? Primeiramente, né, já com toda essa bagagem de discussão, eu gostaria de fazer uma distinção aqui, depois que nós já discutimos tantas coisas, né? Uma discussão super importante. Em alguns momentos dos vídeos, eu falo de ortografia como se fosse escrita, né? Aliás, eu confundo a palavra ortografia com escrita. Isso aí não é porque eu entendo que a ortografia é a mesma coisa que escrita, é mais porque eu me confundi mesmo, sabe? Em algumas partes do vídeo. Mas eu acho que depois desses 2 vídeos dá até para entender é, o que eu quero falar naqueles momentos em que eu confundo esses dois nomes, mas não quer dizer que ortografia e escrita são as mesmas coisas. Então, antes da gente, né, ir para esses comentários, respondê-los, eu gostaria de deixar bem claro aqui, depois que a gente já teve toda essa discussão, a gente fundamentou tudo, né, colocou as cartas na mesa, a gente já pode dizer que o que seria escrita, o que seria ortografia, né? Independente da escrita ser ou não uma representação da fala, a gente já discutiu isso aqui no vídeo passado, né? Quem quiser dar uma olhada nessa discussão pode ir lá. Ainda mantenho a minha posição que a escrita é sim uma representação gráfica da fala, né? Da língua falada, mas essa discussão não vem ao ponto, né? O que a gente pode concordar unanimemente é que a escrita é um sistema distinto de signos, um sistema distinto, poderíamos dizer aqui, de signos gráficos, né? E que usa a modalidade visual, né? Ou seja, a gente usa a nossa modalidade visual, a nossa visão para fazer uso desses signos, desse sistema distintos, né? Então, um sistema distinto com suas propriedades, com suas características, com as suas próprias variações, né? A escrita. Tá? E o que é a ortografia? Um conjunto de convenções para a escrita de uma determinada língua, né? Então é prescritiva, né? Ou coercitiva, usando aí o termo que foi utilizado pela Rita, né? Então, o que é a escrita? É esse sistema distinto, né, de signos gráficos, a gente desenha, né, entre aspas, as letras e tudo mais. E a ortografia é uma tentativa de um conjunto de convenções para o uso desses signos gráficos, né? Uma prescrição. Como se deve escrever? A ortografia vai dizer como se deve fazer isso. Então é coercitivo e prescritivo, né? Vem de cima para baixo. De cima para baixo. Há um módulo centralizador. Ou seja, há o conjunto de regras vem desse grupo de pessoas que estabelecem esse padrão ortográfico para baixo, para as pessoas que vão usar a escrita, não é? Por isso, disso aí decorre todas os meus comentários sobre a ortografia, sobre a escrita e as variações do domínio da escrita serem diferentes do domínio da fala, não é? Enfim, não vem ao caso aqui comentar porque os outros vídeos a gente já falou bastante sobre isso. Mas, sendo a ortografia, né, coercitiva, né, a gente até mostrou no vídeo passado o acordo ortográfico da língua portuguesa, 1990, né, todas as repúblicas que usam a língua portuguesa, né, que adotam aquele padrão ortográfico, aquele acordo novo. E daí a gente discutiu aqui que, na verdade, não tem ortografias, né? Muita gente falou aí ortografias, várias ortografias. Não, o que existe é um acordo só, né? Um acordo ortográfico uno, né? Daí que surgiu minha dúvida. Mas aí eu queria dedicar esse momento inicial do nosso vídeo aqui para falar do comentário do nosso amigo Diogo Simão, que falou que não teria problema em aparecer. Muito obrigado, Diogo, por estimular e rodar o algoritmo do YouTube. Muito obrigado mesmo.
Que ele falou que, na verdade, quando ele quis comentar, ele falou que, lembra, né, que existem pelo menos três momentos distintos quanto à ortografia no português brasileiro, né, que seria a ortografia fonética, etimológica. Eu fui pesquisar isso aí, muito obrigado, Diogo, pelo comentário, porque realmente não tinha ideia disso aí. Mas o que eu descobri, né, a partir desse blog aqui, bem interessante, né, o blog do linguista, né, pelo Aldo Bitsoki, eu acho que se pronuncia assim, né, um doutor em linguística pela UFRJ, eu acho. Ele se dedica ao estudo da etimologia, né, vários outros temas também. Muito legal esse blog aqui. Por causa desse comentário aqui do Diogo, né, eu fui pesquisar a respeito disso e eu realmente entendi o que ele quis dizer com ortografias diferentes. Né? Na verdade, não seriam ortografias diferentes, seriam aspectos de um acordo ortográfico. Né? Um acordo ortográfico ele é uno, ele é unificado. Um acordo ortográfico da língua portuguesa de ano tal. Né? E isso aí muda, né? Isso aí muda. Muitas pessoas falaram que eu falei que a ortografia não muda, a ortografia muda sim, né? Tanto é que a gente tem vários acordos ortográficos aí. Eu falei isso, inclusive. Mas o acordo em si, ele é uno, ele é unificado, ele é aquele lá, estabelecido por lei, né? De cima para baixo. Mas o que o Diogo quis comentar aqui, o que esse autor também fala, o que esse pesquisador também fala, é a respeito dos critérios, né, gráficos a respeito sobre os quais aí a ortografia vai funcionar. Então ele fala aqui também desses dois, né, que o Diogo falou, ele disse que não se lembra do terceiro, não achei informações sobre o terceiro. Mas ele fala aqui que a gente tem a grafia etimológica, né, que procura aí preservar o modo como as palavras se escreviam lá no grego antigo, latim antigo, né, latim clássico e grego clássico, e a grafia fonológica, não fonética, né, porque a fonológica teria a ver com as unidades distintas de significado, e não a inscrição, a grafia precisa, né, daqueles sons da fala. A gente entraria no campo fonológico, né? Por que é fonológico? Porque a gente tem aqui o T, e esse T, essa grafia do T, ela vai representar aí vários sons distintos, por isso que é uma abstração. Vários sons distintos da fala, né? Não é preciso, porque a gente tem o T meio chiado, tch, tem o T meio rústico, tem o T que eu falo, que é um T mais molhadinho, tio, tia, tia, tio, várias pronúncias, mas todos são representados por essa letra T aqui. Então, esses sons aí são unificados porque eles não se distinguem de significado entre si. Mas quando a gente compara com o D, a gente tem uma diferença de significados e a gente já entra no campo da fonologia. Assim como o T, o D também tem várias formas de serem pronunciados na fala. Né? D, mais chiado também, dia, dia, várias formas. Né? Mas os dois aqui são distintos, eles se anulam, digamos assim, né? Eles têm significados fonológicos, né? Diferentes. Tá. E aqui esse autor que o pesquisador, né, vai problematizar esses critérios aí que podem ser utilizados, que às vezes, né, como nas línguas europeias se fala que tenta chegar no meio termo entre as duas atitudes aí. Ou você preserva aí, né, na ortografia, na escrita da língua, pela ortografia, o que se tinha aí no grego, no latim clássico, ou você adota uma postura que procura representar mais explicitamente aí a fonologia, né, as diferenças fonológicas. Então a gente tem o caso aqui, por exemplo, da exclusão do pH, não é? Que seria aqui mais referente a origem, né, clássica dessas palavras. Né? A gente exclui o farmácia, o pH da farmácia e mantém o F. Né? E aqui o F ele seria aí uma distinção, né, precisa que a gente pode mais precisa que a gente pode dizer fonológica, mas por outro lado a gente mantém aí o SS e o C cedilha, que não tem distinção nenhuma fonológica, né? Eles dois são a mesma coisa, né? O SS e o C cedilha. Então a gente escreve, por exemplo, casa e caça. Os dois aqui, eles têm uma distinção fonológica, né? Os dois não têm o mesmo valor, eles têm dois valores diferentes. Mas se a gente escrevesse caça assim, não precisaria do C cedilha, né? E aí o autor vai justamente problematizar isso daí, né? Por que às vezes acontece isso, enfim, vai dar as razões pelos quais o pessoal que faz acordo ortográfico opta por um escolha ou outro e tudo mais. É muito interessante esse artigo, se vocês quiserem eu vou deixar no vídeo aí pra vocês. Mas o mais importante de tudo, né, que a gente pode tirar disso é que isso aqui não tem nada a ver com ortografias diferentes, né, várias ortografias, mas sim com critérios usados, né, para grafias, né, que vão entrar num acordo ortográfico. Então, um acordo ortográfico é um produto final, né, uma proposta de convenção
proposta de um conjunto de convenções final, né? E aí essas várias dimensões seria para se aproximar mais da fonologia, seria se aproximar mais daquelas origens das palavras gregas clássicas, se a gente mantém o pH, se a gente mantém o X, enfim, né? Isso aí está dentro do domínio do acordo ortográfico, mas aí o acordo ortográfico final a gente vai ter um produto só, tá? Então só respondendo isso daí. E mais uma vez, obrigado Diogo pela participação. Muito bom, né? Muito bom, a gente teve vários inscritos novos, apesar do canal crescer devagar, mas está crescendo muito, né? Devagar, mas muito, né? Não muito devagar. Então, a gente agradece aí a participação. Outra coisa que eu queria falar, não é? É que no vídeo passado eu mencionei que há partes da ortografia que dizem respeito a uma tentativa de representar uma lógica ali subjacente, né? Uma lógica que estaria ligada à própria estruturação gramatical da língua, como eu dei o exemplo do alemão, né? Der Mann, der nicht kenne, ist reich, né? O homem que eu conheço é rico. Né? Então, aqui que eu conheço está subordinado ao outro sintagma, então a gente separa ele por vírgula. Isso é uma lógica aí que representa aí um pouco da estruturação gramatical do alemão e está presente aí na escrita por meio da ortografia, porque é isso aí, você tem que escrever com vírgula desse modo aí, é obrigatório. Né? Beleza, mas aí eu ia falar, eu acabei esquecendo, do outro lado, né, que o pessoal falou muito de dominação, e eu esqueci de dar um exemplo de algo que toque realmente a manutenção do poder e a dominação, que é o próprio exemplo do alemão. Olha só que interessante, essa letra aqui, no alemão, a gente aprende lá nas primeiras aulas de alemão, chama etc, né? Ele significa aí dois S, é a mesma coisa de dois S. Né? E entra aí até na discussão que a gente tem aí, né? Porque o etc é de origem latina, se eu não me engano. Aí o SS estaria mais ligado à parada germânica, se eu não me engano. Enfim, entra nessa discussão que o autor que a gente falou no começo aí da ortografia, quais critérios você escolhe para ser SS ou para ser o etc. Enfim, né? Mas enfim, tem essa palavra aqui. Por exemplo, der Fuß, o pé, né? A gente escreve desse jeito. Então é como se fosse dois S aqui e a gente fala Fuß, né? Der Fuß. Beleza. No período nazista, a gente sabe que teve lá as... Vocês sabem para onde eu estou chegando, né? SS, né? Que eram os Schutzstaffel, grupo de proteção, esquadrilha de proteção da galera do Hitler, do Partido Nazista, que inclusive a partir de 39, se eu não me engano, aí tomou a responsabilidade pelos campos de concentração e tudo mais, né? Então, SS. Durante o regime nazista, ocorreu uma tentativa de tirar essa etc e substituição plena do S7 e substituição plena pelo SS, para justamente aí ganhar ideologicamente a população da Alemanha, tentando para a galera obrigatoriamente tendo que escrever o SS, né, para lembrar aí a todo momento das SS. Então, o grupo de proteção dos nazistas, né? Então vocês vejam aqui que isso foi obrigatório por lei, então era uma ortografia una, unificada. E aqui, né, a gente tem uma interferência na ortografia, que foi uma convenção aí de cima para baixo, do mesmo jeito, né, de dominação política e ideológica, né? E vejam que esse tipo de coerção, como a gente falou, é totalmente diferente desse tipo de coerção aqui. Isso aqui tenta realmente representar uma coisa mais lógica, né, da língua, da gramática, e aqui tem somente a ver com dominação política. Então vocês vejam que são dois tipos de coerções diferentes. Então o nosso camarada lá que falou no vídeo passado, né, que eu mostrei o comentário dele, que eu estava cometendo falácia, né, que tudo na língua tinha a ver, todo tipo de coerção, tanto na língua falada quanto na língua escrita, tinha a ver com manutenção do poder, né? Na verdade não, né? Isso aqui tem a ver com manutenção do poder, isso aqui não. Então é bem mais profundo do que falácias, né? Então, isso dito, vamos lá para os nossos comentários aqui, né? Separei aqui, acho que são 3 comentários, né? Então, vamos ajustar aqui, para vocês verem. Né? Poxa, moço, admiro real, né? A iniciativa de se propor falar sobre linguagem e língua no YouTube. É preciso muita coragem, pouca gente consegue colocar a cara na janela dessa forma. Então, por favor, não escrevo isso tentando lhe desmerecer,
mas pensando no conteúdo desse vídeo específico, sem problema, tá? Realmente agradeço aí a participação e realmente a gente está tentando, né? E sem problema, não encaro como desmerecimento, tá? Além dos comentários super importantes, o desmerecimento que eu tive foi naquele primeiro vídeo que eu mostrei o comentário sobre a minha formação. Aí eu realmente encarei como desmerecimento, mas enfim, né? Sobre os aspectos das coisas que eu falei, não tem nada a considerar sobre isso, né? Como desmerecimento. Além dos comentários super importantes que os outros colegas já fizeram sobre os problemas com as ideias que a ortografia representa a fala, e de que não está sujeita a variação, queria adicionar mais um ponto. Bom, sobre essas duas coisas aí, eu não falei que a ortografia representa a fala. Em algum momento, talvez eu tenha confundido a ortografia com escrita e tenha mencionado isso aí. Mas eu já fiz a minha diferenciação aqui do que seria cada coisa, né? Então, no meu ponto aqui, a escrita sim representa a fala. Ela não pode ser resumida só a isso, beleza? Ela é um sistema de signos distintos, ok, mas ela, né, eu mantenho meu ponto aqui de que ela sim representa a fala, tá? Então, a ortografia talvez participaria desse processo em alguma medida, né, que a gente viu aí que aspectos fonológicos são levados em conta, né, nas ortografias, mas enfim, não vem ao caso, né. Não está sujeita a variação, né? Eu falei que a ortografia está sujeita a variação, então não sei se foi uma dificuldade de interpretação do que eu falei ou se foi realmente você não viu a parte específica do vídeo que eu falei isso, porque como eu falei no vídeo passado, a taxa de visualização na média do tempo ali foi muito abaixo do tempo do vídeo, então eu falei sim que a ortografia muda, né? Inclusive você tem vários acordos ortográficos, porque a própria escrita vai mudando, né? Como a fala muda, e, enfim, né? Tudo há variação na ortografia também, tá? Então, enfim. Então o ponto que ela apresenta aqui mais, né? A mais seria: depois de tantos anos de estudo sobre a sistematicidade da variação linguística, não dá para dizer que a ortografia é responsável por conter o caos, porque esse caos sequer existe. Isso é a maior cilada terraplanista sobre o funcionamento das línguas. Talvez você tenha se expressado mal, né? Mais cilada terraplanista do que o Esperanto, eu duvido. Aí pegando briga com o pessoal do Esperanto, agora eu vou ter menos inscritos ainda. É brincadeira, tá? Talvez você tenha apenas se expressado mal, mas eu acho importante pontuar que você disse realmente passa essa mensagem. Tá, então o que ela está argumentando aqui é que existe uma sistematicidade inerente ao funcionamento das línguas, né? A variação. Então não dá para dizer que é um caos e que a ortografia serve para conter esse caos. O que eu quis dizer com caos? O caos tem a ver com a falta de sistematicidade de cima para baixo. Então a falta de prescrição. Quando você tem o funcionamento das línguas naturais, não tem ninguém, um grupo assim lá de cima, um órgão do governo ou uma pessoa específica que está estabelecendo todas as regras novas que vão surgir, criando palavras novas. Não, isso aí é dinâmico, orgânico, os próprios falantes vão fazendo isso acontecer. E, obviamente, né, a grande sacada do pessoal da sociolinguística variacionista foi entender que essa estrutura formal que o senhor se descreve, né, da língua, essa estruturação, essa sistematicidade, ela é modificada pela própria variação. Então, a própria variação modifica essa sistematicidade, cria sistemas novos, cria sistematicidades novas, formas novas, estruturas novas, inclusive gramaticais, fazendo surgir inclusive línguas diferentes, né? A gente sabe que o latim uma vez foi uma língua só, e aí foi línguas do latim vulgar, surgindo português, né? As línguas neolatinas que a gente conhece hoje, italiano, né? Elas mudam tanto, né? O caos que eu me referi é que isso aí é orgânico, não é controlado por ninguém, isso aí vai surgindo mesmo, né? Não é dizer que não tem sistematicidade, ela tem sim, tanto é que cria as estruturas novas, e tanto é que a gente tem línguas mesmo diferentes, com próprias sistematicidades diferentes umas das outras, criadas a partir de uma mesma língua, né? Tipo, a partir de variações de uma mesma língua, né? Tanto que hoje a gente tem uma língua como o francês e uma língua como o português, e elas são muito diferentes entre si, porque elas surgiram de variações diferentes, que foram criando sistematizações diferentes, formas diferentes, estruturas diferentes. Então, o que eu quis dizer com caos não é que não tem sistematização, tem sim, tanto é que cria novas estruturas diferentes, novas formas de falar, novos sistemas fonológicos, blá blá blá, novas estruturas gramaticais para uma língua, jeitos de falar a mesma coisa, enfim. O caos que eu quis dizer é que não tem nenhuma centralidade, algo para controlar isso daí. O que a ortografia faz é conter esse caos, justamente para que as línguas não se espalhem, né, e criem sistemas diferentes. Obviamente tem uma sistematicidade aí, mas não uma sistematicidade que prioriza a língua enquanto tal, né, enquanto é paralisada num momento específico, né? Então a ortografia tenta fazer com que a língua, por isso que eu falei no vídeo passado, seja paralisada no tempo, fique daquele estado para que não vire aí
por causa justamente dessas novas sistematicidades diferentes que vão surgindo a todo momento, né, a ponto até de criar línguas diferentes, línguas novas. Eu acredito, inclusive, que o português do Brasil vai ser uma língua completamente diferente em alguns anos, aí, sei lá, 100, 200 anos do português de Portugal. Então, a ortografia é uma tentativa aí de, pela escrita, fazer uma unificação disso daí, não é? Então, é nesse sentido, né? Talvez ficou um pouco confuso no que eu quis dizer, mas resumindo aqui. Há sim uma sistematicidade na língua, mas ela é muito orgânica, dinâmica e criada pelos próprios falantes, né? Dinamicamente. Não tem nenhum órgão central do governo, sei lá, uma pessoa específica controlando isso. E a ortografia é uma tentativa de deixar a coisa mais estável, né? Mais estável, sem que as novas sistematicidades que vão surgindo, as novas formas, as novas estruturas prejudiquem a compreensão geral, né? Você pode ter variações que sejam referentes a somente uma região, né? Isso aí a sociolinguística variacionista explica muito bem, né? E aí isso aí é tanto uma ilustração, né, do acordo ortográfico último que a gente tem para várias repúblicas que falam a língua portuguesa, né? Que não necessariamente possuem as mesmas variações, mas aí a gente tem um acordo ortográfico unificado. O que é isso, senão uma tentativa de conter o caos, né? Das novas variações, variantes que vão surgindo, né? Nos diferentes locais, né? E a tentativa de unificar isso aí numa língua só, pela ortografia, né? Então, espero não ter ficado tão confuso. Se vocês quiserem um vídeo somente sobre isso, né, sobre o surgimento de várias línguas, enfim, a gente faz também. Isso aqui tem a ver com aquilo que eu disse que ia falar no meu outro vídeo e acabei esquecendo de mencionar, e disse aqui, né, que a gente iria tratar hoje. Deixa eu diminuir aqui para vocês, para a gente ver o comentário. Aí, tá? Ele fala de norma padrão e prestígio como se fosse tudo a mesma coisa. Mesma coisa com variedade, variante e variação. Ele fala que as variantes permanecem em conflito. Tá, vamos falar sobre primeiro essa coisa, né? Norma, padrão e prestígio. Eu não falei que era tudo a mesma coisa, não deixei como se fosse tudo a mesma coisa. Isso é uma interpretação sua, né? Porque eu distingui, inclusive, que a norma padrão é uma norma diferente da norma culta, sendo a norma padrão mais prescritivista, né? Mais prescritiva. E o prestígio está relacionado à norma culta ou não, né? Então eu coloquei muito bem esses termos de formas diferentes, né? Então, não sei do que você está falando, sinceramente, né? A mesma coisa com variedade, variante e variação. Aí sim, né? Eu confundi variável. Na verdade, não foi variedade, variante e variação. Foi variável e fatores, né? Fatores sociais, né, que estão envolvidos aí na variação. Na sociolinguística, a gente vai ter, por exemplo, o estudo para a gente fazer um estudo sociolinguístico variacionista, a gente vai ter que ter uma variável que a gente está observando, né, o fenômeno linguístico que a gente está observando, né. Vamos ilustrar aqui, vamos dizer que a gente está investigando o uso, por exemplo, o uso variável, o uso da primeira pessoa do plural, né? E a gente tem o voz, aliás, da segunda pessoa do plural, né? A gente tem o voz e a gente tem o vocês, né? Isso aqui é a variável, ou seja, o fenômeno linguístico que a gente está observando. Isso aqui são as variantes, né? Quanto a isso eu não confundi, eu falei que variantes são variantes mesmo, né? Então, ou seja, variantes são variantes, né, unidades variantes daquilo que se quer expressar, ou seja, né, a variável, né, o uso da segunda pessoa do plural. A variação é quando ocorre, por exemplo, o vocês substituindo o vós, e adquirindo aí subjugando todas as outras variantes, tornando aí a que é mais largamente usada, né? E também o próprio fenômeno de existirem diferentes variantes pode ser classificado também como variação linguística, né? Que são variantes concorrentes, né? Isso aqui são variantes concorrentes. A outra coisa são fatores, né? Que eu disse que eram variáveis no outro vídeo, mas não são variáveis, são fatores sociais de grupos que implicam na variação. Por exemplo, a gente pode ter fatores sociais de
de idade, por exemplo, pessoas que usavam voz aí num determinado período, que tinham uma idade muito mais avançada do que as pessoas que utilizavam vocês. Isso aí é um fator que influencia aí nesses diferentes usos, né, conforme as pessoas que usavam voz. Por exemplo, que é muito simplista, só para ilustrar, as pessoas que falavam voz, como elas muito mais velhas, vão morrendo mais cedo, e aí foi substituído por vocês. Esse processo de subjugação aqui seria a própria variação, né? Enfim, e a própria existência dessas diferentes variantes poderia ser classificado como a própria variação. Então, deixando aí claro, né, tirando todos os possíveis equívocos daquela parte que eu falei, né, de fatores como se fossem variáveis, tá? Ok. Ele fala que variantes permanecem em conflito até que uma subjugue as outras. É para ser munição para os defensores paladinos da última flor do Lácio? E toda bobajada para falar de coisa tão relevante do ponto de vista da variação e da pragmática quanto um decreto governamental que se quer. Essa segunda frase aqui eu não entendi absolutamente nada que ele quis falar, né? Tem muita coisa de inferência aí que eu perdi, né? Parece que ele tá fazendo caso do negócio. Eu não, parece que ele parece que ele interpretou que eu estava defendendo a ortografia. Eu não estou defendendo a ortografia, estou falando como ela acontece. Depois que você define como a coisa acontece, você pode ser contra, você pode ser a favor, você pode achar ruim, você pode achar feio, beleza. Né? Mas aqui eu descrevi como a ortografia acontece, né? Um conjunto de convenções, como ele falou mesmo, decreto governamental, né? É estabelecido por lei e tudo mais. Né? Falei como ela acontece. Mas essa parte aqui é interessantemente importante. Né? Subjugue as outras. Né? Aí falou da última flor do Lácio. Né? Aqui ele está falando do última flor do Lácio, eu perdi também essa referência. Não sei se ele está falando do italiano, né? O que eu entendi, é porque há muita inferência para ser feita sobre esse texto aí, né? Muita coisa que não ficou clara. Mas o que ele está querendo dizer aqui, essa explicação que eu dei, que as variantes tem variantes que subjugam as outras, é que eu estou defendendo o preciosismo da língua do latim, sei lá, algo assim, né? O Lácio tem a ver com, acho que é o Rio Lácio, né? Do nome latim vem disso aí. Está atribuindo aí aqueles comentários de certas pessoas que as línguas são depreciações do latim, não sei o que lá, né? Enfim, eu entendi muito pouca coisa do que ele falou aqui, mas o que ele falou aqui é justamente o contrário do que eu disse, né? Interessantemente, se você pegar o que eu falei há alguns minutos atrás, né, sobre como essas variações, né, que por exemplo, vocês subjugou o voz ou subjugou as outras formas de usar aí a segunda pessoa do plural, ou um exemplo aí é da primeira, né, a variável primeira pessoa do plural, nós temos o nós e nós temos o agente. Eu falei, inclusive no meu vídeo, que o agente, eu acho que ele não, esse é o problema, as pessoas têm que ver o vídeo inteiro para poder criticar depois, cara. A gente vai substituir o nós, eu acho, né? Essa é a minha opinião, que eu acho que vai substituir inevitavelmente, tá? Isso aqui está muito mais distante da origem latina ou do que você quer que seja, do que o nós, né? E isso aqui vai substituir. Eu falei que ia substituir. Esse processo aqui é a própria variação. E o cara vai falar para mim que eu estou defendendo a última flor do Lácio, seja lá o que isso signifique, né? Então, realmente não deu para entender o que ele quis dizer com isso daqui, né? É justamente o contrário do que eu estou falando, né? As variações são sistemáticas, sim, criam novos sistemas, tem uma estruturação interna, uma lógica interna, né? Que vão surgindo aí dinamicamente e organicamente e podem criar línguas novas, línguas diferentes, né? Tanto é que a ortografia é uma tentativa de deixar isso daí mais estático para que em determinado momento todo mundo consiga se entender, né? Que se a gente comparar, por exemplo, o inglês arcaico com o inglês moderno, ou o português arcaico, pega um texto de português arcaico aí para você tentar ler para ver se você entende, né? Então são formas aí de parar essas novas variações e essas novas sistematicidades. Então essas novas sistematicidades podem criar, inclusive, numa mesma língua, falta de compreensão ou criar línguas novas, como talvez isso for acontecer a gente, né? Fazendo com que o português do Brasil fique completamente diferente do português de Portugal, se o português do Portugal também não mudar, né? E criando aí o brasileiro, sei lá, né? Ou língua brasileira, enfim, né? Então isso aqui é o contrário justamente do que eu falei, tá? E um último comentário um pouco mais rápido aí do próprio vídeo, né? Do segundo vídeo.
esse aqui. Em teoria, a norma culta seria para padronização da linguística da língua. A norma culta tem a ver com aquilo, né, que eu falei, realmente de fazer com que o maior número de pessoas no público consiga entender o que você está querendo passar num texto, né? Mas na prática o seu uso tem a ver com aspectos ideológicos e com questão de poder. E aí, realmente concordo com a Vanessa, né? Poterico, né? Que realmente assim a norma culta acaba ganhando entrando em aspectos de dominação ideológica, né, e tudo mais. Por isso que eu falei que a gente no vídeo passado, inclusive, que a gente merecia uma apropriação da norma culta enquanto tal, né? Você que é professor de português, você que trabalha com linguagem de alguma forma, né? Explicar, por exemplo, que o seu texto não vai ficar melhor se você colocar lá a palavra destarte. Né? Aí ela coloca destarte e o resto do texto tem palavras absolutamente ordinárias que todo mundo usa, normal, dá para compreender. Aí no meio do texto ela coloca um destarte, destoa completamente do resto do texto e não dá mais para entender o que diabo significa destarte. A pessoa tem que parar a leitura e procurar o significado de destarte, porque ela não sabe o que significa. Por que não usa portanto? Tá? Isso aqui se trata de uma coisa de norma culta, mas como a gente tem o próprio nome norma culta, né, a gente poderia mudar aí para outra coisa, né, norma democrática, sei lá. Mas enfim, né? Se torna realmente seria uma munição para esse tipo de uso, né? Destarte, né? Porque é culto e tudo mais. Então eu concordo com a Vanessa. Né? Por isso que a gente tem que começar a se apropriar desses valores um pouco mais democráticos que a norma culta pode nos possibilitar. Tá bom? Então foi isso, né? O vídeo de hoje um pouco cansativo aí. Muito conteúdo para tratar. Esses conteúdos específicos, né, de sociolinguística variacionista, variação, variável, fatores, as próprias mudanças linguísticas, a sistematicidade dessa variação, o surgimento de novas línguas, são conteúdos que eu quero abordar depois também com vocês aqui em vídeos separados. Mas aí eu gostaria de saber se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo para a gente começar a fazer, tá bom? Então é isso, muito obrigado pessoal que comentou também, obrigado Vanessa, obrigado Diogo, todo mundo que participou, e ficamos por aqui, até o próximo vídeo do canal Inventa Línguas. Falou!